Gente, em primeiro lugar, obrigada, Lu, por mais uma oportunidade. É sempre um prazer falar aqui na Freedom e eu fico muito honrada com isso. E boa noite para todos. Vamos só combinar que eu vou falar aqui sobre o Jung de férias e sobre Bollinger e as viagens que ele fez, passando slides, e quando faltar uns 10, 15 minutos, aí eu volto para cá, tiro o PowerPoint para a gente poder conversar um pouquinho e responder eventuais perguntas que apareçam, tá bom? Então, eu vou lá ver se dá certinho, vou botar meu PowerPoint, deixa eu fazer direitinho, vamos ver se chegou tudo. Eu espero que esteja em ordem, que vocês estejam vendo o slide inicial. Então, eu vou começar a falar sobre o Jung de férias, como é que ele descansava e como é que ele se cansava, porque eu descobri isso hoje pesquisando e achei muito interessante. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a casa onde Jung morava e trabalhava na Suíça, num cantão, numa pequena cidadezinha logo acima de Zurique, chamada Küsnacht, e a casa dele é essa casa grande, onde ele morava com a família toda e trabalhava. Aqui é a porta da casa. Aqui, à direita, na figura direita, não sei se vocês conseguem ver ou não a setinha, mas tudo bem. A figura de cima da direita é a sala de atendimento do Jung. É a sala onde ele atendia os pacientes. Essa cadeira onde ele está sentado é a cadeira onde ele atendia. E aqui atrás tinha, aqui do lado, tinha um abajur coberto com um pano, ele atendia na penumbra, e o paciente sentava aqui do lado, e consta que ele puxava a cadeira muitas vezes para sentar mais perto do paciente. Ele sentava na escrivaninha, mas o paciente não ficava em frente a ele na escrivaninha, ficava aqui ao lado. Essa sala aqui de baixo é a biblioteca, é uma sala ao lado, onde ele pesquisava os livros. Essa escrivaninha está lá até hoje. Em cima dessa escrivaninha tem duas fotos, uma da Emma Jung e uma da Toni Wolff, que a gente vai falar sobre ela já já. Nessa casa, então, essa poltrona onde ele está é na biblioteca, e é onde ele dava entrevistas e também recebia as pessoas, não para fazer psicoterapia, mas para receber mesmo as pessoas, conversar, dar entrevistas, pesquisar assuntos, etc. Então, essa era a casa onde ele morava com a família. Está aqui a Emma Jung, a esposa dele, durante a vida inteira, e estão aqui os 5 filhos. Consta que ele, quando atendia em casa, os filhos tinham que ficar bem contidos, que eles faziam bastante barulho, e aí eles tomavam bronca. Então, era um lugar que tinha uma certa tensão. Quando Jung não estava bem, ele ia para a beira do lago, aí na casa dele mesmo, e pegava pedrinhas do lago e ficava fazendo pequenas construções com as pedrinhas, e esse era o lugar do papai brincar, onde as crianças também não podiam mexer e também não podiam ter a mesma atividade. Então, ele morava e trabalhava aí com a família em Küsnacht. E ele tinha uma torre em Bollingen, onde ele construiu em 1923. Ele teve esse impulso de construir uma pequena torre circular. Dizem que ele construiu com as próprias mãos, parece que não é verdade. Ele ajudou muito na construção com as próprias mãos, mas tinha lá também alguns pedreiros, principalmente pedreiros italianos. É bem na beira do lago, mais para o norte, e ao longo do tempo ele foi anexando, construindo outros anexos, outros pedaços da torre, em função da necessidade que ele ia tendo, e hoje está lá essa torre, do jeito que está aqui na fotografia da direita, a torre completa lá de Bonn. Eles falam Bollingen em alemão, a gente fala Bollingen como se fosse uma palavra americana, mas parece que lá na Suíça eles falam Bollingen. Lá em Bollingen, ou Bollingen, que a gente fala, quem frequentava mais do que a Emma Jung era a Toni Wolff, essa mulher que foi a inspiração e a companheira intelectual do Jung durante muitos anos na vida dele, durante 40 anos. O que Jung falava da esposa dele, da Emma, que ela era a estrutura, a moldura
da vida e da psique dele, e que ele precisava muito dessa estrutura e da moldura. E a Toni era o aroma da vida dele. E a Toni frequentava muitas vezes junto com ele a torre, ficava lá alguns períodos na vida. O que o Jung procurava na torre quando ele queria descansar? A primeira coisa é a solidão, e isso eu achei muito interessante. Desde criança, isso está na página 31 do livro de Memórias. O Jung percebia, convivendo com outras crianças, que estas o alienavam de si mesmo. O Jung ficava cansado de relacionamento. Na companhia das crianças, eu me tornava diferente do que eu era em casa, quando só. Ele participava de travessuras e tentava inventar outras que jamais lhe ocorreriam espontaneamente. Ele percebia que essas mudanças eram devidas à influência dos outros, que o constrangiam e o arrastavam a ser diferente do que pensava ser. Não que as pessoas o constrangessem e obrigassem ele a ser diferente. A influência, a presença das outras pessoas fazia com que ele fosse diferente do que ele era, e isso assustava. Então, a convivência com os outros ele entendia como cansativa, e a solidão era uma recuperação. Então, quando Jung constrói a casa de Bollingen, uma das coisas primordiais que ele vai buscar lá é a reconexão consigo mesma, que ele só conseguia viver na solidão. Quando ela era criança, e aí depois de brincar com as outras crianças, experimentar isso que ele entendia como uma invasão do outro, quer dizer, qualquer outra pessoa tirava ele do eixo de conexão consigo mesmo muito profundamente. Como é que ele fazia para descansar dos outros? Como é que ele fazia para voltar para ele mesmo? Ele tinha uma brincadeira com o fogo, ele tinha uma fogueirinha no muro da casa dele, nos buracos que tinha no muro, e ele fazia uma fogueirinha e ele tinha que manter aquela fogueirinha permanentemente acesa, para poder se sentir vivo, para poder se sentir em conexão com ele mesmo. Então, a função da fogueirinha na infância e de Bollingen na maturidade e na velhice era basicamente, primordialmente, a busca da solidão, a busca da conexão com ele mesmo, que de alguma forma era sempre perdida ou perturbada pela presença das outras pessoas. Lá, ele, na torre, não no primeiro bloco, aquela primeira torre redonda, mas depois de um tempo ele construiu um outro bloco, já com um andar, que já tinha aquela salinha, que eu vou mostrar já numa foto, e mais tarde ele construiu um quarto lá. Na busca da solidão, olha, nesse espaço fechado, nesse espaço do quarto dele, vivo só comigo mesmo. Guardo a chave, ninguém pode entrar lá sem a minha permissão. No correr dos anos, pintei a parede desse quarto, exprimindo tudo que me conduz da agitação do mundo à solidão, do presente ao intemporal. É um recanto de imaginação e da reflexão. As fantasias são muitas vezes desagradáveis e árduas. É um lugar de concentração espiritual. Então, uma das coisas mais importantes da gente saber, que o que cansava o Jung era o relacionamento, a extroversão, e o que descansava ele era a introversão, esse lugar sozinho, esse lugar onde ele não podia ser perturbado por ninguém, esse lugar proibido ao mundo. Com o trabalho, o Jung dizia, com o trabalho cotidiano, ele conseguiu ancorar no mundo os seus mergulhos no inconsciente. O Jung tinha muitos mergulhos no inconsciente. Na época dos livros negros, depois colocados nos livros vermelhos, o próprio trabalho dele de transformar as experiências, as imagens em trabalho com os pacientes, já foi um ancoramento importante do próprio inconsciente na vida cotidiana. Mas o trabalho não era suficiente para ele sentir que ele estava conseguindo esvaziar o próprio inconsciente, ou entrar em contato com as imagens sem enlouquecer, ancorando no mundo do trabalho.
O trabalho não era suficiente, não era real o bastante. Ele necessitava, então, representar meus pensamentos mais íntimos e meu saber na pedra, nela inscrevendo, de algum modo, uma profissão de fé. Sem minha terra, minha obra não viria à luz. Então, o que o Jung faz em Bollingen? Primeiro, ele faz o próprio Bollingen, a construção em pedra desse lugar que era o lugar onde a alma dele habitava. E depois, com muito empenho e capricho, ele fazia essa expressão pessoal dele, que era o trabalho na pedra, as esculturas. A torre dava-me a impressão de que eu renascia da pedra. Então, o trabalho do Jung, o grande lazer, a expressão da alma dele, ou a sensação de ancoramento vinha tanto do trabalho de empilhar as pedrinhas que ele fazia lá na casa dele, e também as pedrinhas que ele pegava, os pedregulhos que ele pegava do lago e construía cidades, como a construção da torre, que era o lugar da moradia da alma, quanto o trabalho de esculpir na pedra. E ele esculpiu na pedra as imagens mais importantes para ele, as homenagens e as frases mais importantes que significavam marcos grandes na vida dele. Por exemplo, ele dizia que a torre era uma torre dos mortos. Então, tem um lugar na torre que depois que a Emma Jung morre, ele vai e esculpe uma homenagem para ela, muito delimitada na moldura, com duas colunas que ele sempre se referia a ela. Quando a Toni Wolff morre, ele esculpe um memorial onde tem uma monja, o aroma, as coisas que ela significava para ele. Essa pedra aqui, essa pedra da direita, é a pedra fundamental da casa, que é entregue para ele, mas ele não usa na torre, mas é a pedra que ele deixa lá para esculpir esses dizeres e as imagens que são importantes. E ao longo da casa inteira, se você vai andando, tem o dito, invocado ou não, está presente, logo Deus estará presente logo na porta, da mesma forma que tem na porta da casa dele, e tem várias imagens, tem um cabiro sorridente, tem ao longo da torre, tem muitas esculturas, onde o Jung vai descansando da agitação interna dele, colocando essa agitação interna dele num tempo infinito, ancorando na pedra, ancorando no completamente estável aquilo que é inquieto e criativo dentro dele. Então, a grande expressão do Jung e o lugar onde ele fazia isso é o trabalho na pedra, é a própria construção de Bollingen. Outra coisa que o Jung dizia que ele fazia em Bollingen era a incubação dos novos livros, dos novos trabalhos. Ele frequentava Bollingen, tem no livro de memórias, quando era jovem, em atividades físicas mais intensas, mas ele foi até a velhice, até o último mês, ele morreu em junho. O mês de abril, ele ainda passou na torre, acompanhado com a Ruth Baines, e é muito comovente ver o relato do dia que ele sai da torre pela última vez e volta para Kuznets para passar o último mês e depois morrer. Mas lá, no silêncio e na solidão, era onde ele lia e era onde ele incubava as novas obras, os novos livros que ele fazia. E como é que era essa incubação? Ele ficava sozinho. Ele permitia que o inconsciente dele chegasse na consciência e o permeasse. Então, o que ele conta, ele cozinhava sozinho, ele fazia as próprias limpezas, ele fazia a própria comida, depois eu vou descrevendo como é que era isso, mas, por exemplo, as panelas tinham nome, e um belo dia, ele conta, ele estava cozinhando quando ele começa a escutar uma música, e essa música é uma sonata muito importante, muito comovente, que vai misturando os sons da natureza com os sons de uma música conhecida. E ele senta, ele para de cozinhar, ele vai observar o desenrolar dessa música. Mais tarde, nessa mesma noite, na hora que ele vai dormir, ele começa a sentir, a escutar muitos barulhos.
e como se fosse uma grande procissão de gente, de cavaleiros andando. Aí ele vai olhar pela janela, não tem ninguém, ele volta, sente de novo, e aí ele percebe, ele se lembra que ele já leu em algum lugar que cavaleiros medievais usavam esse caminho que passava pelo norte do lago para ir para as cruzadas. E aí ele tem a impressão que são esses fantasmas que ele está lidando. Então, a partir dessa ativação do inconsciente, junto com a consciência, com a vida acordada, ele vai se fertilizando para escrever as novas obras, os novos livros dele. Ele sai, então, de novo da relação com o mundo externo e ele descansa e fica criativo na relação dele com o mundo interno. Então, é ele mesmo que cozinha. Essa segunda foto tem ele pegando lenha, cortando lenha, e ele mesmo que faz a refeição, e aí senta nesse lugar, sem luz elétrica, só com lampião, e a própria água, eu acho que está escrito aqui na frente em algum lugar, a própria água também tem que ser retirada do poço, e ele faz todos esses trabalhos, e nessa concentração desses trabalhos, ele vai se impregnando do próprio inconsciente, e daí saem os livros, as ideias e tudo. Quando ele era muito jovem, ele gostava de velejar. Então, na casa dele, em Kuznets, tem lá uma garagem de barco e um veleiro. Eu não vi uma garagem de barco em Bollingen, não tinha, mas consta que ele velejava muito. Por exemplo, no relato de uma visita que o Heyer faz para o Jung, e ele é recebido em Bollingen pelo Jung e pela Toni Wolff, ele fala que em vez das consultas psicológicas que ele vinha a ter com o Jung recomendava que ele fosse velejar com a linda e inteligente Toni Wolff e com ela fosse tratando alguns dos assuntos deles enquanto eles velejavam, e depois ele conversaria com Jung a respeito disso. Então, velejar e outros esportes náuticos parece que faziam parte do descanso do Jung e da forma dele se recarregar frente à natureza. Ele sempre viveu à beira da água, à beira do lago de Zurique, e quando ele era criança, ele morava do lado de umas cachoeiras do Reno, onde inclusive aconteciam coisas bem estranhas, que as pessoas se matavam na cachoeira e as pessoas mortas eram levadas para a casa dele, que era o filho do pastor, e os afogados também, e ele acompanhava aquela aguinha que saía das pessoas, muito fascinado, mas de qualquer forma, de uma forma ou de outra, na beira do rio ou na beira do lago, o Jung sempre viveu à beira da água e sempre precisou desse contato com a água para se conhecer, para se recarregar. Falando de Bolling e a busca da vida natural, teve uma época na vida dele, em criança, que ele passou por uma neurose muito grande, ele começou a desmaiar para não ir para a escola, e aí ele percebeu que um dos motivos pelo qual ele não queria ir para a escola é que ele tinha o tempo livre todo para ficar observando a vida dos bichos e da natureza em volta dele. Depois ele escuta o pai dele dizendo que se preocupava muito como é que ia ser o desenvolvimento desse filho, cai a ficha, ele fica morrendo de vergonha, faz um esforço enorme para controlar os desmaios e consegue voltar para a escola. Mas a vida natural sempre teve um chamado, um fascínio muito grande para o Jung, e ele vivia isso o mais próximo possível que ele conseguia, e ele diz, lá em Bollingen, que ele diz que um ser medieval não estranharia a torre se entrasse lá, e que um homem medieval conseguiria viver naturalmente dentro daquela torre nas condições que ele vivia. Ele renunciei à eletricidade e acendo eu mesma a lareira e o fogão. Não há água corrente, preciso tirá-la do poço, acionando a bomba manual. Racho a lenha e cozinho. Esses trabalhos simples tornam o homem simples, e é muito difícil ser simples. Então, um cuidado quase religioso, uma busca de contato com a natureza e um contato com a natureza interna, e o contato com a simplicidade das pequenas tarefas cotidianas de manutenção da vida. Eu acho que um pouquinho disso a gente viveu tanto na incubação
quanto da volta às tarefas de manutenção da vida nesse período de quarentena. Eu não sei com que efeito na nossa psique, mas muitas vezes aconteceu comigo, aconteceu muito de estar atendendo pacientes, descer para fazer almoço, almoçar, voltar, atender, lavar roupa, voltar, e essas tarefas que ficavam isoladas do meu cotidiano começaram a entremear e a se costurar com o meu dia a dia, que funciona num plano mais intelectual. Jung fala: vivo em cada árvore, no sussurro das vagas, das nuvens, nos animais que vão e vêm e nos objetos. Então, tem nele uma necessidade de busca de natureza, de busca de uma vida simples, de uma vida não facilitada por meios elétricos ou eletrônicos. Então, o Jung descansa e descansou a vida dele toda na natureza, no lago, na vida simples, no contato com os animais, na observação dos ritmos naturais. Quanto às viagens, as viagens do Jung são muito peculiares. Teve as milhões de viagens de trabalho, mas as viagens a que ele se refere como experiências importantes e vitais são viagens nas quais ele busca contato próximo e íntimo com civilizações muito diferentes da civilização europeia, porque tem nele uma busca tanto de reconectar com a natureza perdida dentro dele, que eu vou mostrando de que forma nas diferentes viagens daqui para frente, quanto com a imagem, uma curiosidade de perceber qualquer imagem que as outras civilizações tinham do homem europeu. Então, ele conta que ele vai, em 1920, uma primeira grande viagem para o norte da África, numa civilização árabe. Ele queria isso, ele fala que a curiosidade dele é ver como é que o homem europeu é visto para além do próprio olho, para além de si mesmo. E ele conta que ele ficava, não entendia nada da língua, e que ele ficava horas e horas e horas sentado em bares, em situações na rua, vendo como é que as pessoas se falavam, como é que as pessoas se comunicavam, sem entender nada, mas muito ligado no gestual, no tom, tentando observar e receber o impacto dessa outra civilização. Nessa civilização do norte da África, que era árabe, ele conta que ele sentiu um cheiro de sangue que parecia embeber a terra. E ele foi ficando muito tocado por essa força desse sangue que vinha da terra. Ele pensa que lá naquele lugar já passaram algumas civilizações e que eles deram conta de pelo menos 3 grandes civilizações, a otomana, a romana, sei lá mais qual, mas que é uma área de muita renovação e de muita guerra, e ele consegue sentir o sangue que vem da terra. E nessa civilização árabe, ele tem uma impressão muito profunda. Ele sente uma sensorialidade, umas cores, o impacto das cores, dos cheiros, da sexualidade, da sensualidade. Ele sente isso como um ataque violento e inesperado de camadas muito mais primitivas, camadas históricas do próprio inconsciente e dos afetos. O que ele sente lá são pessoas que vivem muito mais a partir dos afetos e das emoções do que da racionalidade europeia. E essa ativação que ele tem das sensorialidades, da sensualidade, do cheiro e dos afetos, mexe muito com ele sente uma ativação muito grande do próprio inconsciente. Ele tem paralelo um sentimento de superioridade, mas junto um desejo inconsciente de reencontrar em si mesmo essa camada humana mais primitiva, mais instintiva, cheia de afetos, e nisso buscar a inteireza perdida da infância. Ele estava se sentindo desenraizado de si mesmo. O impacto foi tão grande dessa ativação das camadas históricas que ele fica muito doente, ele tem uma enterite e tem que ir embora da África. Quando uma criança, quanto menos ego uma pessoa tem, maior, e ela sofre um grande impacto emocional, o que o ego não consegue elaborar ainda, a gente fica doente.
Por exemplo, uma criança muito excitada por coisas boas ou ruins. O aniversário está chegando, ou tem uma festa, ou vai viajar de férias, a criança pega uma gripe, pega uma virose, fica doente. Todo mundo que tem filho até os 7 anos de idade mais ou menos sabe disso. O que o ego não dá conta, a emoção muito intensa, a experiência muito intensa, que o ego não dá conta, acaba virando uma doença e sendo assim metabolizada. O Jung, evidentemente, não era uma criança, e aí dá para imaginar o tamanho do impacto emocional dele ao entrar em contato com essa civilização tão profundamente, tão visceral e tão emocional que ele encontrou nessa primeira viagem. Ele teve uma enterite grave e ele foi embora, voltou para Zurique, mas não acabou o período África dele. Depois de 5 anos, ele ainda volta para a África vivendo outra coisa. Ele tinha muita vontade de conhecer outras civilizações. Ele tem uma oportunidade de passar um tempo com os índios pueblos no Novo México, nos Estados Unidos. Esses índios ainda têm uma civilização bastante primitiva, e eles dizem, e lá também o Jung passa por uma experiência muito interessante. Ele escuta desses índios que eles acham que os europeus são loucos, que eles pensam com a cabeça, que esses índios pensam com o coração. E eles acham que os europeus, ou os civilizados americanos, o povo das grandes cidades, é um povo que perdeu o contato com a própria natureza. E ele tem lá uma experiência que mexe bastante com ele. Ele conhece um índio, um pajé, um cara muito importante, que ele tem a sensação de que ele precisa realizar todos os dias, muito cautelosamente, todos os ritos para fazer o sol nascer, porque senão o sol não vai nascer. Então, o Jung reconhece nesse homem uma imensa sabedoria, uma calma, uma profundidade e uma sensação de dignidade que o homem europeu não tem mais, um sentido cosmológico para a vida dele, porque ele está convencido que se ele não fizer o ritual dele, se ele não fizer a rotina dele que faz com que o sol nasça, o sol não vai nascer com um prejuízo imenso para toda a humanidade. Então, é uma pessoa que tem uma função digna e uma função cósmica. É a mesma lógica, se você for pensar, e o Jung acha que esse cara, esse Oshibiai Biano, é a pessoa mais saudável que ele já viu na vida. É a mesma lógica, se a gente pensar, de uma lógica do Kant, do filósofo, por exemplo, que fala que, estudando a lei moral, fala que todos os nossos atos têm que ser escolhidos ou têm que ser justificados como se fosse um ato modelar, como se a gente tem que fazer escolhas, como se aquela escolha que a gente estivesse fazendo fosse uma escolha modelo, fosse uma escolha exemplo para qualquer pessoa naquela situação. Então, o Kant também reconecta as escolhas individuais num coletivo. E é a mesma lógica, talvez mais bonito, mais poético, dos hinduístas, que falam que o mundo é criado e é mantido em criação permanente e constante pelo abraço infinito, pela transa, pela relação sexual infinita de Shiva com Shakti. O Shiva está assim sentado, a Shakti está sentada em frente a ele, eles estão numa relação sexual infinita, e que nessa relação sexual infinita eles mantêm o mundo sendo criado e preservado, e que cada casal que se ama e que tem uma relação sexual se liga a essa força, e ligando-se a essa força, tem a atitude de se colocar frente ao amor infinito, consegue não só ajudar o casal a manter o mundo, o casal primordial, a manter o mundo, então nossas transas podem participar da criação do mundo, quanto a gente recebe deles essa energia que faz com que nosso sexo também seja criativo e ajude a nossa vida a ter um significado que também é cósmico. É essa mesma lógica que o Jung vai encontrar lá, que é a lógica de que se nós estamos conectados na nossa raiz mais profunda, todos os nossos atos têm uma influência no todo do mundo.
Então, é essa experiência que ele tem lá nessa viagem no Novo México com os índios pueblos, que muda a concepção dele de mundo. 5 anos depois da primeira viagem, lá vai o Jung para a África de novo, dessa vez numa excursão organizada também pelo governo. Com a primeira excursão tinha não tinha tido o aval do governo. Agora ele vai em nome do governo para Quênia e Uganda em 1925. O que ele vive lá dessa vez? Ele contempla a paisagem, os bichos, ele está em cima de um platô, vendo aquele mundo desabitado do humano. Ele tem a experiência lá de que ele é o primeiro ser humano a contemplar aquilo. Ele tem a experiência visceral da natureza, do silêncio eterno, da natureza ela mesma, da natureza não conspurcada ou não vista, não conhecida, não transformada pela atuação do homem. Havia o silêncio do eterno começo, do mundo como sempre fora na condição do não ser. Quem faz o ser é a consciência humana. Ali está a condição do ainda não conscientizado, a raiz mesmo, a fonte primordial. A Europa, mãe de todos os demônios, aqui não poderia me atingir. Ele não poderia receber nem telegrama, nem chamado telefônico, nem carta, nem visita. Tudo aquilo que ele contava e que ele sentia desde a infância, que tirava ele do eixo com a conexão do profundamente natural. Olha o que ele vivia. Minhas forças psíquicas libertas mergulhavam de novo com felicidade na imensidão do mundo original. Eu tinha a impressão de estar completamente só. Era o primeiro homem que sabia ser este o mundo e que, através do seu conhecimento, acabara de criá-lo nesse instante. Então, a ligação que ele conseguiu sentir lá foi com a própria origem, com a origem do mundo nele mesmo. E essa ideia de que aqui não é o homem, mas é Deus quem domina. Não é a vontade humana, nem a intenção, mas um desígnio impenetrável, um destino, uma terra governada por Deus e não pelos homens. Aí, evidentemente, ele fica doente frente ao imenso impacto, de novo, dessa experiência. O Jung arruma uma laringite e uma febre muito grande. Depois, ainda nessa experiência de laringite e febre, quando ele já estava melhorando, ele passa por uma experiência muito interessante. Eles estão numa tribo, e essa tribo vai ter uma festa tribal, uma experiência noturna da dança. E eles começam a dançar, e eles começam a se agitar, eles começam a ficar tomados, e a coisa começa a crescer em intensidade, vai ficando muito, 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 muito forte, e o Jung fica com medo. Ele fica com medo porque ele já leu em vários lugares que lá as tantas os índios não, as pessoas da tribo onde ele está, os hospedeiros dele, né, as pessoas que estão recebendo ele, entram em estado alterado de consciência e dá muita briga, e já muitos europeus já foram mortos nisso. O Jung fica morrendo de medo, e o que ele faz? Ele sai para o meio da festa, dessa dança, e com o chicote dele de rinoceronte, de cabo, ele começa a bater o chicote para tudo quanto é lado, a gritar em suíço-alemão, na língua natal dele, e gritar que agora chega, agora já deu, agora vamos todo mundo para casa, fazendo um carnaval, o maior que ele pode, a maior gritaria que ele pode, e ao mesmo tempo rindo. E ele tem, porque é isso que ele conseguiu fazer, ficar tomado, ir para a festa e fazer essa gritaria. Mas as pessoas entendem, dão risada, se aquietam devagarzinho, o show que ele está fazendo, também tomado por essa força. As pessoas da aldeia vão se aquietando, vão cada um para sua casa, tudo muito bem, muito obrigado, vai todo mundo dormir, e no dia seguinte está todo mundo lá, feliz depois da festa e alimentado, e o Jung fica muito interessado no fato de que foi a atuação dele numa língua que ninguém entendia, que foi perfeitamente compreensível
para as pessoas da tribo, que se aquietaram, se reorganizaram, voltaram para o eixo e foram para casa descansar. E ele volta a ter febre e ele volta a ter laringite, porque o resto da energia psíquica que ele estava tendo para melhorar, ele gasta nessa dançona que ele fez. Aí eles vão viajando até o Nilo, para o Egito, para voltar para a Europa. E o Jung percebe que ele tem uma vontade muito grande de fugir para a África, de abandonar toda a construção dele na Europa, todo o desenvolvimento psíquico dele, e ele percebe que ele está com medo de going black, que é enegrecer, de ficar fascinado pela África e ficar querendo morar lá, fugindo dos conflitos todos que ele vivia. Nessa época ele vivia um conflito muito grande, também amoroso, afetivo, entre a Emma Jung e a Toni Wolff, e a possibilidade disso ser tudo muito claro, e o efeito que ele estava causando nas duas e na família dele. Mas aí ele percebe esse fascínio, essa vontade de ficar na África para sempre, e percebe que ele sente, ele decide que ele deveria conservar intacta, fossem quais fossem as circunstâncias, minha personalidade europeia. E aí ele tem que voltar para casa. Aí ele sonha que um barbeiro negro americano estava cuidando do cabelo dele e estava frisando, querendo que o cabelo dele já ficasse parecido com o cabelo africano. Ele acorda muito assustado e adianta a volta dele para a Europa. Então, o Jung, ele tem um impulso muito grande para ir conhecer outras civilizações, mas ele era uma personalidade extremamente sensível. Então, na hora que ele vai conhecer, ele se mistura, ele recebe o impacto num nível muito profundo, adoece e tem que sair correndo para ir sarar na Europa, para depois voltar para outra viagem grande. Ou seja, o Jung não era superficial em nada e nem no turismo. A gente não vai ver nos relatos dele viagens light de turismo, a gente vai ver situações de risco de enlouquecimento que ele vai contando. O que eu estou falando de verdade é, ele morreu de medo de ficar louco em todas essas circunstâncias. Em 1938, ele é convidado, convite do governo, para ir para a Índia. E ele, de novo, vai muito feliz na hipótese de entrar em contato com uma outra civilização completamente diferente, só que não era primitiva essa. Ele não entendia a civilização da Índia como uma civilização que tivesse um contato muito perto da natureza humana. Ele entendia uma civilização tão sofisticada quanto a europeia, mas que tinha tido um outro canal de desenvolvimento. Ele tem longas conversas com as pessoas lá a respeito dessa outra civilização que ele busca conhecer, altamente diferenciada, mas ele evita o contato com aqueles homens yogis, com aqueles homens santos, por puro respeito. A sabedoria deles era deles, foi conquistada por meio de uma disciplina, de uma ascese que eles levaram a vida inteira, e que a sabedoria do Jung, o Jung não mereceria, ele não se sentia merecedor de entrar em contato com a sabedoria desses homens, porque o canal dele, Jung, de conseguir sabedoria tinha sido outro completamente diferente. Ele não poderia receber essa sabedoria que ele ainda não tinha conquistado. E ele percebe na Índia que o bem e o mal não são considerados um fenômeno moral como os europeus o encaram, mas como parte da natureza, uma alternância. E que tem na Índia uma proposta de que a gente deveria atravessar o inferno das nossas paixões para superar. Então, o que eles falam é que o homem a ideia é superar a natureza humana e superar as paixões para poder viver a paz e viver o nirvana. A meta do indiano não é atingir a perfeição moral, mas sim o estado de nirvana. Ele quer se livrar da natureza e, por conseguinte, atingir pela meditação o estado sem imagens, o estado de vazio. E para o Jung, ele não sente isso como sendo um caminho viável para ele. Ele, pelo contrário, quer e tende a manter
se manter na contemplação viva da natureza e das imagens psíquicas. Ele não sente que ele quer e nem que ele pode, nem que seria um caminho bom para ele se desembaraçar nem dos homens, do homem comum nele mesmo, nem de mim mesmo, nem da natureza, pois tudo isso representa a meus olhos uma indescritível maravilha. A natureza, a alma e a vida me aparecem como uma expansão do divino. Então, Jung não reconhece nele a possibilidade do caminho dos sábios da Índia, porque o caminho que ele vê nele é o caminho exatamente oposto. Quanto mais próximo ele estiver da natureza, quanto mais imerso ele estiver na natureza humana e na relação com outras naturezas, com a natureza ela mesma e com as outras pessoas, mais vivo ele está. Então, a ideia não é a desidentificação com a vida, mas a mais profunda identificação da vida seria o caminho para ele. A realidade do si mesmo que penetrara numa vida individual e a reivindicara. Então, o si mesmo dele necessariamente entrou na vida dele e reivindica a vida dele para servir a esse si mesmo que ele é até o fim. Lá ele ganha 3 diplomas de doutorado, ele é muito homenageado, mas evidentemente, frente a esse conflito que ele vive de novo, ele fica muito fascinado pelas estupas, que são essas construções que eu coloquei aí na imagem, que são construções que a gente tem que percorrer fazendo um caminho circular em volta delas e vai mudando de estado de consciência na medida que a gente se eleva ou que abaixa, mas, de novo, frente ao conflito que ele vive entre aquilo que é proposto de fora e aquilo que ele sente como enraizado nele, ele é internado no hospital em Calcutá, aí ele passa muito mal mesmo, quase morre, fica com disenteria, e sonha ou alucina, sei lá, que ele deveria atravessar o canal da Mancha a nado em busca do Graal, e ele entende que ele tem que ir embora de volta para a vida europeia dele e continuar o processo de individuação dele a partir dos recursos europeus dele mesmo. Uma outra viagem que ele considera super interessante, que é muito interessante por causa da doidice que foi, ele vai para Ravenna. Ravenna é uma cidadezinha na Itália, dessa vez acompanhado por uma amiga que foi a Toni Wolff. O que tem lá em Ravenna? Em Ravenna tem esse pequeno, essa construção que é um movimento funerário para uma fulana que chama Gala Placídia. Jung e uma companheira, que aí no caso é a Toni Wolff, entram nesse lugar para visitar e eles enxergam com detalhes e comentam um com o outro detalhes de um mosaico sobre o batismo de Pedro que eles estão vendo lá e que eles acham maravilhoso e que eles ficam fascinados falando sobre as imagens que tem nesses mosaicos. Só que na hora que eles saem para comprar na lojinha os cartões postais desses mosaicos que eles querem depois voltar a discutir e conversar sobre isso, esses mosaicos não existem. Lá tem outros mosaicos a respeito de outros assuntos, mas esses que eles viram com absoluta, esses mosaicos que estão aqui são os que tem. O que eles viram com nitidez, comentaram, ficaram absolutamente fascinados, são mosaicos que não existem. Por ocasião do confronto com a ânima, corri realmente os perigos que vi representados nos mosaicos. Eu podia afogar-me, o batismo que ele viu de Pedro era o afogamento, era a imersão na água. Mas tive a sorte de São Pedro, que pedindo socorro foi salvo por Jesus. Escapei, e a integração dos conteúdos inconscientes contribuiu de modo essencial para a integração da minha personalidade. Então, o que ele está contando é que nessas viagens, algum canal inconsciente se abria e, ao mesmo tempo que ele descansava e que ele se recuperava, ele chegava muito perto da loucura. A partir desse momento, sei que um conteúdo inconsciente pode ter a aparência de um fato exterior e vice-versa. A gente pode ver fora da gente aquela imagem inconsciente e vice-versa. A gente pode ver dentro da gente fatores externos e, mais ainda, a gente pode partilhar com outra pessoa que também está vendo aquela coisa que não existe.
Então, essa foi uma experiência muito importante na Itália, em Ravenna. Em 1944, então 6 anos depois, ele fraturou o pé e em seguida teve um infarte. Nesse infarte, ele tem muitas imagens, ele é tomado, ele tem um estado alterado da consciência, ele se percebe afastando do globo terrestre, via tudo maravilhoso e iluminado. Aí ele vê uma pedra, a minha pedra, tinha acabado. Não é... Aí ele entra num templo, ei-lo em sua forma original. Nesse momento ele vê o médico dele e recebe uma mensagem da Terra. Ele ainda não tinha o direito de deixar a Terra e devia voltar. Tudo desaparece e ele fica 3 semanas passando mal, num estado alterado de consciência, em Kuznets, na casa dele, antes que ele se decidisse a voltar a viver. Ele tinha vivido uma ampliação, um descanso, um esplendor tão grande nessa experiência dele de quase morte, que foi muito difícil para ele voltar para o corpo, voltar para o cotidiano, voltar para a vida. Passaram-se ainda 3 semanas até que me decidisse a voltar a viver. Não conseguia me alimentar e a vida e o mundo pareciam uma prisão. As visões eram muito intensas, eram muito fascinantes. Aos poucos ele resolveu voltar, foi voltando para um período de intensa atividade, intensa produção. Ele ficou trabalhando aí até o final da vida dele, nessa salinha onde ele atendia os pacientes com muita compreensão e profundidade. Ele trabalhou até o final da vida dele e até o final da vida dele ele descansou, passando períodos lá em Bologna. O último período que ele passou foi em abril, 2 meses antes dele falecer. Ele foi embora porque ele já estava muito, muito, muito cansado e não era mais possível cuidar dele sozinha, a Ruth Benz e ele, numa condição tão precária. E aí ele morre, e aí ele está no descanso eterno dele, num túmulo lá em Kuznets. Difícil de achar, danada, a gente entra no cemitério e fica andando, 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 porque só tem essa pedra, e nessa pedra tem um monte de inscrição, eu não consegui ler, mas parece que ali, como em todas as outras moradias do Jung, essa é a moradia final, está escrito, invocado ou não, Deus estará presente, Deus está presente. E eu imagino que ele está lá no descanso dele, não sei se está muito em paz, porque a gente não consegue deixar ele em paz, e ele deve estar sendo perturbado com a nossa evocação permanente da presença dele na nossa vida, só que com muita gratidão. E era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para aquele lugar onde a gente pode conversar. Oi, Ana, enquanto você vê aí, eu vou dar um recadinho para o pessoal. Bom, eu já te falo que todo mundo ficou apaixonado, né? Primeiro que eu vi a Ana falar, já né? E ainda falar de Jung, então... Pessoal, enquanto a Ana tá vendo umas coisinhas aí, eu quero dar 2 recadinhos, tá? Primeiro, quem tiver perguntas, essa é a hora de mandar. Mandem as perguntas, que a Ana vai escolher algumas e vamos responder dentro do possível, tá? A segundo recadinho é, quem quiser certificado, após o término de todas as palestras, a gente confirmando a participação, porque a gente acompanha o chat aqui e os participantes, vocês mandem um e-mail para atendimento@institutofreedom.com.br. É só lembrar do atendimento e o Instituto Freedom. Então, envie um e-mail para atendimento@institutofreedom.com.br com o seu nome completo, que a gente manda uma declaração de participação para vocês, tá bom? A segunda coisa que vocês estão perguntando muito no chat é se vai ficar disponível. Pelo mesmo link, quem não conseguiu assistir ou quem quiser rever essa palestra maravilhosa, fica disponível por 30 dias. Então, ainda é possível acessar esse conteúdo por 30 dias, tá bom? Vamos ver aqui se tem perguntinhas que... Olha, estão perguntando aonde que o Jung morreu. Ele morreu... Alguém perguntou onde que o Jung morreu. E ele morreu na casa dele, em Kuznets, e eu acho que no começo de junho, se eu não me engano, dia 6 de junho, nesse ano, logo depois, em 1961. Parece que na véspera ele ainda estava lá com o filho dele,
e a Ruth Baines, e eles pegaram ele pediu um vinho, eles pegaram um vinho muito legal da adega, ele tomou, e no dia seguinte ele estava muito cansado, ele ficou deitado, e às 4, isso tem uma história bonita, porque ele tinha a filha querida, a filha amada dele, Mary Ann, estava com câncer, e os dois estavam juntos, passando o fim da vida juntos e conversando muito. Ela saiu e tinha uma ideia de que um não deixava o outro morrer. Ela saiu para ir no médico, enquanto ela estava no médico, ele morreu muito sossegadamente, às 4 horas da tarde, e aí tem uma história, parece que é legal também, que depois, mais tarde, nesse mesmo dia, teve uma tempestade no lago, que caiu um raio num dos carvalhos, numa árvore grande que tinha lá na, na propriedade do Jung. Não, dizem o mito, a lenda fala que derrubou a árvore. Não, mas está lá marcada, só caiu um raio nela, e que também no dia do enterro do Jung, que foi alguns dias depois, essa filha dele, a Marianne, chamou uma pessoa para fazer uma máscara mortuária. Eu não sei direito para que serve isso, mas alguém foi lá e com o Jung morto fez as máscaras dele, que hoje estão lá no museu. Mas diz que no dia do enterro, alguns dias depois, também teve uma tempestade muito grande, que eles ficavam rindo, falando que o papai odiaria tanta barulheira e tanto escândalo no dia da morte dele, que ele provavelmente queria que as coisas fossem um pouquinho mais discretas. Deixa eu ver. Nos mosaicos, a visão daquilo que não existia de fato. Sim, tinha um conteúdo. O que ele fala é que o que ele viu junto com a Toni Wolff foi o batismo do Pedro na água, que foi o Pedro quase se afogando e Jesus salvando ele. E que ele e Jung, na hora que ele estava viajando com a Toni Wolff, e em muitas ocasiões na vida dele, ele provavelmente correu o risco de uma inundação do inconsciente. E aí o que ele via lá foi o batismo, uma inundação que traz uma transformação, que traz uma salvação e uma transformação. Então o que ele viu lá foi o que estava acontecendo com ele e que ele realmente precisava. Né? Então essa história da vida dele, gente, chegar em Bollingen é uma aventura. Eu realmente recomendo para quem vai para lá. Eles não é um passeio turístico. A família do Jung até hoje ele tem um monte de netos e bisnetos, e eles dividem a torre. Parece que no verão eles ficam uma semana cada um, e quando você vai em algumas ocasiões, o lugar fica completamente fechado, mas se você tem muita sorte, você consegue chegar lá numa época que alguém da família está lá. Agora, então vale a pena. Então é o seguinte, você está lá em Kuznets, você pega um trenzinho que vai para uma cidade que chama Cresswell. Aí você desce nessa cidade que chama Cresswell, e se Deus te ajudar, você acha um táxi. Você também pode pegar um Uber lá em Zurique para ir direto, mas tudo lá custa uma fortuna, isso também. Mas se você acha um táxi em Cresswell e vai até Bollingen, você desce perto da igreja e vai a pé por uma estradinha de terra para conseguir chegar lá. Aí você tem que pular a linha do trem. Gente, você está na Suíça, e começar a fazer transgressões é muito legal, é muito emocionante. Porque aí você chega lá e você pergunta para ninguém e ninguém sabe te contar onde é que é a torre. Eles não dão a menor bola, é uma torrezinha que está lá no meio do nada. Mas aí você vai andando por aquela estradinha e você não sabe nem se era para o norte ou para o sul, você pega lá e você, seja o que Deus quiser, vamos lá. E aí, de repente, você vê o formato do teto da torre e o coração vai a 1000 e você quer morrer. Aí tem um portão dizendo que é propriedade privada. E aí você abre o portão e entra. E aí você chega lá e você bate palma. E ninguém vem, porque o costume na Suíça não é bater palma para coisa nenhuma. Aí você bate na porta. E se você tem muita sorte, aparece ou o jardineiro, que é o caseiro da casa que eventualmente está lá, ou alguém, uma neta do Jung abriu a porta para a gente, e foi a experiência, uma pessoa extremamente acolhedora. Eu não sei como é que ela tem paciência para a quantidade de pessoas que vão chegando, mas é muita cara de pau chegar lá. Mas quando eu cheguei lá a primeira vez e fiquei
rodando em volta da casa e só estava lá com meus amigos só batendo palma e ninguém respondeu ao meu aplauso, que parece que é uma coisa bem psicótica de fazer. Uma das possibilidades também psicótica que eu levei em consideração foi arrancar a roupa e entrar nadando pelo lago. Graças a Deus, uma pessoa mais sensata no meu grupo bateu a mão na porta e a porta se abriu. E aí a neta do Jung pôde mostrar para a gente como é que é bowling, e a sensação da gente é que a gente está realmente num espaço sagrado. É apaixonante, é maravilhoso. Então, e dá a sensação mesmo que lá o inconsciente está vivo. Lá é um lugar de peregrinação. Eu acho que a bowling é exatamente o que o Jung quis fazer, um lugar onde o inconsciente pode se manifestar com segurança e proteção.